Boa noite, meus amados. A paz do nosso Senhor Jesus. Com alegria, né, que nós vamos cultuar o Senhor essa noite, com o nosso coração cheio de alegria. O nosso Pai já se faz presente, né, em meio a esses louvores. Nós já imaginamos como que é o céu, né? O céu é os anjos cantando para o Senhor. Santo, santo, santo. E é tão lindo porque quando a gente entra em meio ao louvor, é uma imensidão que começa a aliviar nossa alma, os nossos pensamentos. Aqueles que estavam com os corações entristecidos, já começa a mudar, né? Vai tendo um ambiente de glória. Isso nós encontramos nos louvores, nós vamos encontrar na palavra daqui a pouco. Amém? Meu nome é missionária Zana Andréia, vou estar aqui com vocês. Nós vamos cultuar ao Senhor. Gostaria que, nesse momento, você desligasse sua mente das preocupações. Muitos estão preocupados com os problemas do dia a dia, nós teremos mesmo, né? São desafiadores, cada dia para nós é um desafio. Mas, estando em Cristo, nós sabemos lidar, passar por cada situação diária, nos apresentando ao Senhor e falando: Senhor, se o Senhor for comigo, nós vamos vencer. Eu não sei como está seu coração essa noite. Talvez você entrou aqui buscando uma palavra, talvez você nem queria estar aqui. Ah, e hoje eu não vou participar do culto, mas aí o Espírito Santo fala: vamos, como ele é nosso amigo fiel, vamos participar do culto. Vai ter uma palavra para você lá. E aí você entra mesmo sem força, ou até mesmo entra com aquele entusiasmo. Hoje é dia de culto, glória a Deus. Cada um na sua situação e está tudo bem. Está tudo bem. O nosso Deus, ele nos entende dessa forma. O nosso Deus nos conhece, nós podemos esconder das pessoas, mas nós não podemos esconder do nosso Pai, o nosso Deus, como está o nosso coração. Uma coisa é certa, meus irmãos. Eu não sei da forma que você entrou, mas eu sei que você vai sair do nosso culto cheio da presença de Deus. Eu sei que o Senhor, ele virá e ele vai nos trazer cura, conforto através da sua palavra. Eu sei que o Senhor já se faz presente e a presença dele é que traz paz a esse nosso coraçãozinho, que às vezes fica pequenininho, com medo. Às vezes a gente tenta fugir porque surgiu um desafio no trabalho, nós estamos com problemas familiares, alguns com problemas com os filhos, tantas coisas, diagnóstico que nós temos. Eu convido a você a deixar toda e qualquer situação aos pés da cruz essa noite. Aos pés da cruz nós vamos encontrar respostas. Aos pés da cruz é o melhor lugar para que nós possamos descansar as nossas cargas que estão sobre os nossos ombros, que muitas das vezes são desnecessárias, mas nós insistimos em carregar, porque nós confiamos na força do nosso próprio braço. Mas o Senhor nessa noite nos convida a nos desvencilhar desses pesos desnecessários. Ele fala: filho, troca teu fardo pelo meu. Filhinha, troca teu fardo pelo meu. E o fardo é leve. E eu convido vocês a fazer essa troca, falar: Jesus, hoje eu quero trocar o meu fardo, quero trocar a minha situação, eu quero te dar os meus problemas, eu quero que o Senhor resolva, que o Senhor esteja na direção de toda e qualquer situação da minha vida. Hoje nós não vamos confiar na força do nosso braço. Hoje nós não vamos entrar tristes e permanecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa força, essa alegria que nos trouxe aqui, por isso estamos aqui. Logo cedo, logo pela manhã, ele já renovou essa força em nós. Se nós estamos aqui de pé, foi porque o Senhor guerreou por nós. E talvez eu e você possa imaginar: nossa, tantos gigantes que eu enfrentei hoje. Imagina quantos gigantes invisíveis. O nosso Deus batalhou por nós. Para que não chegasse até nós, ele já enviou anjos, porque a palavra fala que ele dá ordem a anjos ao nosso respeito, para nos guardar, nos proteger. E certamente, se algum de nós estamos passando por situações, se não a maioria, que nós possamos tirar dessas situações, dessas dificuldades, desse problema.
A força que o Senhor quer extrair de nós o nosso melhor. Às vezes o problema acontece para extrair de nós o nosso melhor. E daqui a pouco você vai olhar para esse problema e você vai falar, nossa, como eu cresci quando você passou na minha vida. Como eu cresci na fé. Como minha fé aumentou. Como eu fiquei dependente de Cristo. Como eu entendi que na força do meu braço não ia conseguir. Como é bom depender desse Pai de amor. Como Ele é amoroso. Como Ele vem no momento certo. Como Ele seca dos meus olhos a lágrima. Eu convido você a fechar seus olhos para a gente dar início a esse culto tão lindo e convidar o nosso Espírito Santo, amigo fiel, os anjos e o nosso Deus como convidado de honra essa noite. Amém? Vamos iniciar? Paizinho querido, é com muita alegria, Jesus, que nós iniciamos mais um culto. Senhor, sem a tua presença nada irá acontecer, mas nós já sentimos a tua presença. E te convidamos como convidado de honra, Senhor, nessa noite, para que o Senhor possa estar em cada lar aqui representado, Pai. Cada telinha aqui, Senhor, é um lar. Que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, Deus, a respeito de nós. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Já entendemos que com a força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Mas também entendemos que, deixando aos pés da cruz, o Senhor irá guerrear por nós como tem feito. O Senhor tem guerreado por nós. O Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo o mal. Paizinho querido, que os anjos fiquem à vontade em nossos lares. Que os teus anjos ministradores estejam conosco. Anjos ministradores de cura possam estar conosco. O Espírito Santo, que é o nosso amigo fiel, consolador, venha nos consolar. Se tem, porventura, pessoas que estão entristecidas, chorosas, Pai, preocupadas, que o Espírito Santo já fique do nosso lado, sente do nosso lado. E é real, quando nós clamamos e chamamos, porque Ele vem. Quando nós te chamamos, o Senhor vem. Chama-me, responder-te-ei. Te anunciei coisas grandes. É o Senhor falando conosco, com os teus filhos. Eu consagro esse culto em tuas mãos, Pai. E eu te peço, meu Deus, que nenhum espírito contrário venha, Senhor, intervir ou tentar nos atrapalhar. Nos tirar desse momento de glória, Pai, de graça que é a tua presença. Que nesse momento, Senhor Jesus, cada casa dos meus irmãos seja totalmente, Senhor Jesus, envolvida com os teus anjos. Que os nossos pensamentos, a nossa mente, tenha, Pai, pensamentos de Cristo. E nós vamos descansar essa noite porque nós vamos cultuar. Nós vamos ouvir a tua palavra. E nós vamos sair daqui muito mais fortes, como tem sido todas as quartas-feiras. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de cultuar livremente, Senhor. Nós estamos, Pai, com esse privilégio, porque tem países que nós não podem, Pai. Nossos irmãos não podem cultuar, não podem falar sequer o teu nome. Aqui nós estamos livres, Pai, para te adorar em espírito e em verdade. Que nós possamos colocar, Senhor, o nosso coração nas tuas mãos, todos os nossos anseios. E nós não vamos nos preocupar com nada que está acontecendo lá fora. Até mesmo aqueles problemas que nós entramos aqui com eles, que nesse momento nós vamos colocar aos pés da cruz, porque nós queremos te cultuar, Jesus. Que nada venha roubar a nossa atenção da palavra que virá para nós hoje. Mas nós já te agradecemos, porque sentimos a tua presença, sentimos o teu consolo, Pai. Sentimos, Jesus, os teus anjos chegando até nós, e é confortável, Pai, estar num ambiente de glória, mesmo sendo pequenos, falhos, pecadores. O Senhor nos chama de amigos, o Senhor nos chama de filhinhos. Nós somos privilegiados, Pai. Nós somos privilegiados. E muitas vezes o nosso adversário tenta roubar de nós até mesmo essa intimidade que o Senhor tem conosco, de nos chamar de filhinhos. Ele nos acusa, nos aponta, porque nós falhamos, nós pecamos, mas nós também nos arrependemos, Pai. Leve os nossos corações nessa noite ao arrependimento, um arrependimento genuíno, Jesus. Aquele arrependimento que nós não vamos voltar a fazer as mesmas práticas.
A tua vinda está próxima, Pai. E nós não queremos levar conosco o pecado de estimação. Nós queremos nos desvencilhar desses pecados e nós queremos estar livres. Entrar na tua presença, no teu santuário livres, sem peso, sem essas acusações que muitas vezes falam aos nossos ouvidos, ou muitas vezes pessoas se levantam para nos apontar. Que nesse culto, Senhor, nós sejamos livres e podemos nos arrepender de todos os nossos pecados, Paizinho. E que tua graça e a tua misericórdia estejam sobre nós, abençoando a cada um que aqui está presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu gostaria só de ler um versículo que o Senhor colocou no meu coração, que está em Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apago as transgressões por amor de mim, e que não se lembro mais dos teus erros e pecados. Vou ler novamente. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Essa é a palavra do nosso Deus para nós. Eu não sei quais têm sido as suas acusações, o que o adversário te acusa, mas eu fico com o que o Senhor fala a respeito de nós. É Ele mesmo que apaga as nossas transgressões. Por amor a Ele mesmo. É o Senhor que nos perdoa. É o Senhor que apaga as nossas transgressões. Amém? Que nem o espírito de acusação tenha poder para nos acusar. E que a partir desse momento, o único espírito que tem liberdade é o Espírito Santo de Deus, com seus anjos e a sua presença que é tão linda. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Não se preocupe com o que está acontecendo. Apenas ouça a palavra do Senhor nessa noite. Desligue sua mente. Fala, hoje eu vou cultuar o meu Pai, de corpo, alma e espírito. Amém? Vou passar a oportunidade para a irmã Mara. Ela tem uma palavrinha para nós essa noite. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Todos estão bem? Amém, glória a Deus. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Todos estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, que delas vos advenha na maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador. Amém? A gente vai falar sobre dízimos e oferta, a importância dos dízimos e as ofertas. Amém? Todos sabem o princípio, né? O mandamento que é a palavra do Senhor. Acredito que todos que estão aqui são cristãos. Amém? Todos sabem que o dízimo, ele é a proteção, né? Das nossas finanças. Amém? Todos sabemos disso. Então, quando a Bíblia fala do devorador, ele está se referindo ao espírito de devorador, que consome a nossa paz, a nossa saúde, alegria, casamento, planos. A gente dá uma abertura ali quando a gente não faz o princípio básico, que é entregar o dízimo para o Senhor, amém? Todas estão entendendo? Então, esse espírito, ele entra onde há brechas. E o dízimo, ele fecha essa brecha, amém? Então, Malaquias 3:10, trazem todos os dízimos
e eu repreenderei o espírito devorador. O que o Senhor nos dá é muito mais do que nós entregamos para Ele. 10% apenas, igreja. Isso seria uma honra e não um peso para nós. Quero que todas entendam que você entregar para o Senhor é o seu melhor, não é com peso no coração. Ah, eu tenho que dar para a igreja. Não, gente, não é para a igreja, não, é para o Senhor. É porque a casa do Senhor precisa ali. Tem água, tem força, tem todos os equipamentos, o telão. Todas estão me ouvindo bem? Amém. Irmã, entra e sai de novo, tá? Vamos lá. Então, o dízimo, a oferta é para ajudar a igreja, amém? O dinheiro em si, ele não fica com os pastores. É claro que eles conduzem ali, né? Mas é para a casa do Senhor, amém? Então, as ofertas também, elas são sementes. Toda vez que você oferta, você planta algo no mundo espiritual. Então, não existe colheita sem semear antes, sem a semente, amém? Eu vou dar alguns exemplos bíblicos, né? Isso tem tudo base bíblica. Quem é cristão e estuda a palavra sabe da importância do dízimo, amém? Então, Ana ofertou Samuel e ela colheu mais filhos. A viúva deu tudo que tinha e Jesus viu. Lucas, capítulo 21, verso 1 ao 4. E a viúva ela só tinha algumas moedas. Mas não é o valor em si, o Senhor não olha o valor. Ele olha a intenção do seu coração. Como que você está dando esse valor para Ele? Se é com o coração fechado ou se é com gratidão por tudo que Ele está fazendo na tua vida hoje. Amém? Até aqui, né? A trajetória. E até a tua vida cristã. Eu acredito que isso é a fidelidade com o Senhor. Amém? Então, Deus vê a intenção da oferta. Ele não vê o valor que você entrega para ele. Ele vê a intenção do teu coração. Amém? Então tem bênçãos que só descem com sementes específicas. E às vezes você não vai ter o valor total para dar para o Senhor o que você queria dar, um valor X. Mas o pouco que você dá e você der com alegria, o Senhor está vendo a intenção do teu coração, se ela é boa, se ela é mal. Amém? Tá fazendo sentido para vocês? Então, não dizimar e não ofertar abre uma legalidade para o inimigo. Amém? A Bíblia diz que o devorador vai tentar te atacar. Ela diz que Deus repreende o devorador quando somos fiéis a ele. Amém? Se não entregarmos, o inimigo tem a legalidade para agir na nossa vida, causando alguma doença, alguma enfermidade, alguns objetos começam a quebrar, carro começa a quebrar, começa um deslize assim na área financeira, amém? Por isso a importância de você ser fiel ao Senhor, porque nós estamos sendo blindados contra esse espírito. Então Jesus confirmou a respeito do dízimo, amém? Jesus não cancelou o dízimo. Ele apenas ensinou que deveria ser feito com justiça e misericórdia. Em Mateus capítulo 23, verso 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, de endro e de cominho, e desprezai o mais importante, que é a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas tais coisas, sem omitir aquelas. Amém? Então, quem não dizima, abre uma brecha para o devorador. Importância do dízimo, amém? Dízimo ele não sai apenas do bolso, ele sai da obediência, porque está na palavra. Dá o seu dízimo. Então, nós precisamos ser obedientes à palavra.
o ensinamento do Senhor. Se o Senhor está falando 10%, entrega com teu coração aberto. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará. E será um destravar na tua área financeira, em todas as outras áreas. Amém? Então, oferta é semente. E semente sem plantar não vira fruto. Amém? Quem dizima não depende de governo, mas depende do Senhor. Porque o Senhor tudo Ele fará. Se está faltando algo, o Senhor vai prover. O Senhor envia pessoas para prover na tua vida e te abençoar. Porque você é fiel. Se você é fiel, o Senhor fará tudo. Então, dízimo não é só sobre dinheiro, é sobre a confiança em Deus. É confiar que eu vou entregar e não vai me faltar. Amém? Quem aqui crê e confia no Senhor que quando estamos com Ele nada falta, por mais que seja difícil e dificultoso. Então, não existe oração que substitui a obediência. Amém? Porque, Senhor, destrava minha área financeira. Mas aí a pessoa não dizima, não oferta, não premicia. Tá com uma brecha ali pro devorador pegar as coisas dela. Amém? Então, vocês sabem a importância de dizimar. Se o Senhor colocou um valor no coração de vocês, eu vou colocar aqui a chave Pix para que vocês possam ofertar nesse momento e que vocês entregam para o Senhor com o coração aberto. Amém? Vocês que estão nos visitando pela primeira vez, não se sinta mal por estar aqui, amém? Vocês podem ofertar na igreja de vocês, dizimar na igreja de vocês, amém? O que vocês sentirem no coração, vocês entregam para o Senhor essa noite, amém? Deixa eu colocar aqui. Abençoe a obra do Senhor, abençoe a igreja. Aqui é um terreno fértil, é um solo fértil. A gente tem muitos testemunhos de pessoas que foram abençoadas através desse ministério. Então, com você não será diferente. Assim como nós também, nós todos que estamos a equipe, cada um já viveu algo ali que o Senhor fez nas nossas finanças. Por muito tempo, eu reti também o dízimo. Eu não dizimava. Por quê? Eu falava assim, não, Senhor, Ele não vai suprir o que eu estou trabalhando tanto, o dinheiro não vai cair do céu. Não vai cair do céu e vai faltar para mim. Então, por muito tempo, eu reti, porque eu não sabia o real motivo ali, que era tão profundo assim. E aí, chegou um tempo que eu falei assim, tá, pai, isso foi bem no comecinho, quando eu voltei para o Senhor. E depois eu entendi o real motivo. E depois que eu comecei a dizimar, eu falei assim, pai, eu não vou parar nunca mais. Porque eu já entendi o princípio do dízimo. Eu já entendi. E desde ali, o Senhor só fez coisas extraordinárias. Eu tive um romper na minha área financeira. Eu acho que em todas as áreas, sabe? Às vezes a gente acha que é só a área financeira que vai destravar. Não. É todas as áreas que começam a destravar por causa da sua obediência. Porque está na palavra. Você está sendo obediente à palavra do Senhor. Amém? Eu vou orar por vocês agora. E você que não tem, que o Senhor abra uma porta de emprego. Em nome de Jesus. Eu já coloquei a chave Pix. Vocês copiam e colam para que vocês que estão com o celular não conseguem fazer agora, né? Amém. Peço que vocês fechem os olhos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pelos meus irmãos. Eu peço a tua proteção sobre eles. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que tudo aquilo que está no nome deles estejam debaixo das tuas asas.
estejam protegidos, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro tudo aquilo que são dos seus filhos a Ti, Senhor. Aqueles que são fiéis e dizimistas, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que a alma deles anseia, que esteja alinhada com a Tua vontade, assim o Senhor fará, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de devorador contra a vida dos meus irmãos, de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Pai, colocar a semente em terrenos férteis, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que não têm condição hoje, que o Senhor possa abençoar com uma bênção sacudida e transbordante, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro portas abertas, eu declaro, Senhor, um romper na vida financeira, na área financeira dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que está travado, Senhor, nas regiões celestiais, comece, Senhor, a caminhar, comece a andar, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que está, Senhor, nos advogados, que está paralisado, Pai. Em nome de Jesus, começa a ter um romper, cadeias começam a se quebrar, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que nós queremos entregar para Ti, Pai, que seja com o coração sedento, que seja com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. E que nossa fé todo dia, ela aumenta, Senhor. Porque quanto mais as nossas fés estão no alto, mais nós confiamos em Ti, Pai. Ensina, Senhor, os meus irmãos, me ensina, Senhor, a confiar ainda mais em Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, bênçãos sem medidas, sacudidas e transbordantes na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um que ofertou nesse ministério. E toma posse da oração, amém? Glória a Deus. Irmã Ana Andréia. Amém. Seguimos, né? Aqueles que vão dizimar, acredito que a chave Pix está aqui nas mensagens. É muito importante ser dizimista, ofertante na casa do Senhor. E se aprofunde na palavra a respeito dos dízimos e das ofertas, e até mesmo das primícias. Eu tive um estudo, a pastora passou sobre as primícias, e achei tão essencial nos dias de hoje, né? Que é o primeiro valor que nós recebemos no mês. É muito lindo devolver ao Senhor aquilo que chega em nossas mãos, né? Que Deus abençoe a todos os dizimistas, que o Senhor abençoe aqueles que não conseguiram, que Deus abra portas de emprego, mande a provisão, e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Amém? Agora nós vamos para a parte principal, que é ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, meus amados, é um alimento. É um alimento que nos fortalece a nossa alma, assim como o nosso corpo físico, ele precisa do alimento, da água, da comida, da fruta, entre outras coisas. O nosso espírito, ele precisa ser alimentado. E como alimentar o espírito? Através da palavra do Senhor, através das orações, jejum. E agora é momento da gente se assentar à mesa. Nós vamos nos assentar à mesa e se alimentar dessa palavra de Cristo, através da vida da nossa missionária Priscila, essa mulher que o Senhor levantou, e ela vai estar trazendo essa ministração para nós. Eu gostaria de orar, abençoando a vida dela, para que o Senhor possa usá-la como uma flecha nas mãos dele, e que a palavra venha certeira aos nossos corações. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero honrar aqui, Deus, a vida da nossa missionária Priscila. Pai, que as palavras que saiam da boca dela, Senhor, venha direto do teu trono. Nesse momento eu te peço, ó Deus, alinha o coração da tua filha ao teu, que os ouvidos dela estejam sensíveis, porque virá mensagens do alto, Pai. E que o Espírito Santo, Senhor, possa estar, Senhor Jesus, nesse momento ao lado dela. E que toda palavra que for fluindo, Jesus, venha de encontro ao nosso coração. E que seja uma semente
que será lançada no nosso solo, Pai, no nosso coração, que é um solo fértil. E nós daqui a pouco teremos os frutos. Essa semente vai nascer, ela não será sufocada. Porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra gera vida, Pai. Por isso, eu apresento, Senhor Jesus, a tua filha agora no teu altar de misericórdia. Que ela seja conduzida pelo teu poder. Que o Senhor possa, Pai, estar conduzindo. Levando ela, Senhor, nessa ministração. E todos nós que estamos aqui vamos nos alimentar. E sairemos daqui, Pai, totalmente transformados. Diferentes da forma que entramos, mas cheios do teu Espírito. Usa a boca dela, Pai. Espírito Santo, intercede por nós nesse momento junto a Jesus. E nós iremos ser abençoados. Que todos possam ter essa postura de estar sentado à mesa contigo para se alimentar dessa palavra que vai gerar vida em nós, nesse momento. Em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, pela vida da minha irmã Priscila, tão querida e preciosa para nós. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Irmã Priscila, você está com oportunidade, que Deus te use. Amém. Como flecha nas mãos dele. Amém. E que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, missionária Ana Andréia. É um prazer poder compartilhar essa palavra com vocês, né? Nós pedimos sempre direção para o Senhor, né? Quando cada diácono, né, missionária, quando nós viemos aqui na frente de vocês, levar essa palavra de estudo, né, na quarta-feira, esse estudo, esse discipulado, né, Deus, ele primeiro fala com a gente, ele vem ministrando na vida nossa, né, e muitas vezes a gente não percebe o que ele está falando no dia a dia, né, então é muito importante quando a gente chega aqui nesse momento, né, para transmitir para vocês o ensinamento, porque primeiro ele nos ensina no particular, e aí depois ele vai, né, e fala, é isso que eu quis ensinar, para que você possa ensinar. E eu entendi, né, o que Deus estava fazendo. Desde a semana passada, ele estava me ensinando, né, como eu deveria agir, o que eu deveria fazer, e eu achei que ia ficar só na célula do suporte que eu tenho de sábado, mas ele continuou ministrando no meu coração no sábado à noite, continuou ministrando ainda essa semana, e eu entendi que era uma palavra muito poderosa que tem que ser compartilhada com todos, né? O conhecimento que Deus nos dá, nós temos que compartilhar. Muitas vezes a gente liga para uma pessoa, né, e compartilha a experiência ali com uma, duas, né? Mas nós precisamos compartilhar com mais pessoas, a gente precisa levar, né, o testemunho de experiências que Deus nos dá. Então, eu espero essa noite, cada uma poder receber um pouquinho dessa palavra, um pouquinho que Deus, né, ministrou no meu coração para passar para vocês. Amém? Bom, e aí todo mundo pergunta, mas missionária, o que é planejar, organizar e vencer? Por que esse título Deus te deu? Muitas vezes é sobre isso, né? Quem me conhece, quem já veio para as conferências aqui da Viva, ou quem me conhece e frequenta aqui a igreja física, né? Me conhece, né, como a líder do suporte, aqui todas as conferências, né, tem toda uma equipe que está ali para servir vocês, né, então desde a recepção, o alimento, como vocês vão dormir, os banheiros, né, então tudo isso faz parte, né, aqui da conferência que a gente tem, e para planejar toda essa conferência, né, nós temos que pedir aí a ajuda do Senhor. Então, quem conhece, né, aqui a conferência, ou já passou pela conferência, né, nós que, né, assim, a gente tem a nossa equipe, né, onde eu sou a líder, para poder receber todas, né, cada culto de domingo que nós temos, né, desde o café que é feito, né, tudo que é feito aqui na igreja, né, nós servimos a todos os irmãos, então, é muito bonito isso, né, esse servir. Só que muitas vezes as pessoas sempre me perguntam, mas missionária, como é isso? Você vai para um lado, você vai para o outro, você corre, né? A gente vê você andando lá e uma hora você está aqui, outra hora está ali. Porque Deus foi me direcionando, né? E a palavra foi sobre isso. Primeiro nós planejamos, nós nos organizamos para a gente conseguir vencer.
Então, no final de cada conferência, ou no final de cada culto, é a nossa vitória. Mas ninguém conhece os bastidores. Ninguém sabe, né, o que passa por trás. E só a gente que está ali na preparação, né? Nós já estamos nos preparando para a conferência de junho. Essa preparação já começou. A gente já está se preparando, né? Para que quando chegue, tudo a gente tenha com excelência. Então, é isso que eu quero transmitir para vocês, né, sobre isso. Na palavra, né, tem várias versões da Bíblia, né? Eu acredito que a Almeida, ela tá com uma versão que acho que fica mais fácil o entendimento. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos, né? Então, quando nós, né, colocamos nas mãos do Senhor, tudo brilha, né? Então, em outras palavras aí, o que nós fazemos para o Senhor de forma correta, né, com fé, né? Tudo que a gente for empreender vai ser bem sucedido, né? Mas se Deus está ali no comando, né? Então eu quero passar isso para vocês, que tudo que vocês forem fazer, né, o planejamento de Deus, né, a organização de Deus, para que vocês consigam conquistar lá na frente, né, a sua vitória. Planejar é de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, mas a palavra fala, confia no Senhor, entregue tudo a Ele. Sim, a palavra diz sobre isso. Mas não é de qualquer jeito, né? Deus, ele não é um Deus que ele gosta das coisas desorganizadas, né? Tudo que é do Senhor é com ordem e decência. E é isso que eu quero passar para vocês. Desde a nossa casa, desde a hora que nós levantamos, né? Tudo que nós vamos fazer, não só para o Senhor, não só aqui servindo na igreja, né? Mas servindo em casa, servindo no trabalho, tudo é um servir, né? E tudo tem que estar com ordem e decência. E Deus fala que nós temos que planejar, né? Não significa que Deus, ele vai nos entregar tudo está ali, né? E eu vou ficar aqui sentada esperando as coisas acontecerem, né? Eu vou contar para vocês a primeira experiência sobre o planejar. A semana passada, Deus me mostrou uma planilha de Excel. E quem me conhece sabe que eu adoro uma planilha. Quando eu cheguei aqui na igreja, a primeira coisa que eu fiz foi uma planilha com estoque, controle de estoque, organizar tudo, né? Quem trabalha já com isso, às vezes quem trabalha com escritório ou quem trabalha em empresa, né? Tudo tem que ser organizado, né? Então, eu coloquei um pouquinho da minha experiência profissional, né? Aqui dentro da igreja, e aí eu fui fazer essa planilha de Excel, né? Me organizar, né? Conseguir visualizar. E eu acredito que cada um tem a sua forma de se planejar. Muitos têm agenda do celular, né? Muitos vão ali, coloca, se programa ali na agenda do celular, né? Muitas ali vão colocar no bloco de notas. Tem gente que gosta de trabalhar com agenda, né? Cada um tem a sua forma, né? Muitas vezes assim de planejar seu dia, sua semana, até seus meses. Então é uma forma de cada um fica mais fácil, né? Então para mim, eu sou muito papel, eu gosto de tudo, né? Planilhas, eu adoro planilhas. Então eu fiz a minha planilha, né? E a semana passada Deus me mostrou uma planilha de Excel com as escalas. E eu falei assim, será que a pastora está precisando de uma planilha? Aí passou. Chegou a noite de novo, eu vi essa planilha. Eu via assim a planilha montada. E aí eu falei, acho que é para montar uma planilha. E eu montei essa planilha de Excel. E falei, olha, pastora, eu não sei se a senhora está precisando de uma planilha, de alguma coisa, mas Deus colocou no meu coração de eu te dar uma planilha. E eu fiz essa planilha, mas eu não sei o porquê, né? E aí a pastora falou assim, sim, missionária, eu tenho sim organizado, não dessa forma, dessa planilha que você fez, mas eu tenho organizado sim, né, todos os dias. Ela falou, eu falei, amém, né? Eu achei talvez que era para a pastora, mas eu fiz, senti que eu tinha que te entregar isso, mas a palavra que ela escreveu para mim foi a palavra-chave. Foi, missionária, eu planejo, mas às vezes as coisas que eu planejo pode não acontecer. Por quê? Muitas vezes acontecem os imprevistos, mas nós planejamos. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, é verdade. Passou. Quando foi na célula sábado, eu levei para as meninas, né, a célula do nosso suporte, que é o pessoal aqui que ajuda a limpar a igreja,
que ajuda aqui em toda a estrutura de culto, limpeza, café, enfim. E eu levei essa palavra, né, sobre essa planilha, sobre esse planejamento. Mas Deus me deu de uma forma diferente, sabe? Ele me deu uma forma diferente de enxergar essa planilha, né? Que eu tinha que confiar que Ele estava do meu lado e que eu fosse planejar, que era para mim apresentar o meu planejamento a Ele e que muitas vezes poderia acontecer ou não, porque muitas vezes nós planejamos, mas Deus vai lá e fala: filha minha, eu tenho outros planos, né? Mas eu vou mudar essa escala sua, eu vou mudar esse horário, né? Eu vou mudar aqui o que você planejou. E aí foi o que aconteceu, né? Muitas vezes Deus, nós achamos que é aquilo e Deus acabou levando outra palavra. E terminou a célula, mas à noite eu fui conversar com uma irmã e nós falamos de novo da planilha, do planejamento. Planejamento. E eu falei, meu Deus, o que o senhor está querendo falar com planejamento? E eu falei com ela sobre planejamento. E ela falou, minha irmã, é de Deus, porque Deus também está falando comigo sobre isso. E aí continuou a semana e Deus falando comigo sobre o planejamento. Então eu entendi, né? E eu fui estudar mais profundo, eu fui me aprofundar mais na palavra para entender tudo que Deus fala sobre isso, né? Mas com base bíblica e realmente a gente saber, né, que as coisas não podem ser de qualquer jeito, tem que ser planejado. E aí eu poder ensinar e poder ajudar muitas pessoas, né, no dia de hoje a conseguir enxergar isso de uma forma mais clara, né, em relação a planejar. E aí tem uma palavra, né, em Lucas 14, 28, quem quiser anotar, o Senhor Jesus chega a nos ensinar nessa palavra que vai construir uma torre, né, que aquele que vai construir uma torre primeiro deve verificar se tem os recursos necessários para construí-la, pois será envergonhado se lhe faltarem condições de findar o seu trabalho. Olha que sério isso, né? Deus falando, olha, né, antes de você construir algo, né, se planeje. Antes de você fazer alguma coisa, né, faça um planejamento. Eu dou um exemplo, né? Se alguém vai abrir um negócio, tem que se planejar. Se nós vamos viajar, nós temos que nos planejar, né? Então, tudo tem que ter o planejamento. Então, né, Deus está falando sobre isso, para que a gente não seja envergonhado, né? Outra palavra também está em Eclesiastes 10, 10. Se o machado está cego e a sua lâmina não afiada, é preciso golpear com mais força e agir com sabedoria, assegura o sucesso. O que Deus está querendo dizer nessa palavra? O que Ele quer nos ensinar, né? Nós vamos fazer um trabalho, né? Aqui ele está dando um exemplo da lâmina cega. O que eu vou fazer com o machado? Não vai cortar. E aí eu vou tentar de novo, não vai cortar, né? Agora, se eu me preparar antes, sabendo que eu preciso fazer aquele corte, então eu vou afiar e com um corte certeiro, eu vou conseguir, certo? Eu vou com um único golpe, eu vou conseguir. E hoje, muitas vezes a gente está fazendo o quê? Cortando pão, cortando faca, né? Eu vou dar exemplo aí, fazendo as coisas nas nossas vidas com uma faca desafiada, que ela não está amolada. E você está o quê? Gastando força. Você está gastando força, né? Sendo que se você tivesse preparado antes, uma vez só você executando, aquilo ia ter resultado, né? Eu brinco que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Ele fica ali, ó, correndo. Quando ele para, ele tá cansado. E muitas vezes é a gente assim, sem falta de planejamento. Nós ficamos cansadas depois. Por quê? Porque nós não planejamos na nossa mente, muitas vezes não planejamos, né? Quem gosta das coisas escritas, conseguir visualizar aquilo. E aí chega no final do dia, né? Quem aqui, fala para mim, quem aqui acordou de manhã, fez o planejamento hoje de tudo que ia fazer? Eu vou levantar, eu vou no mercado, eu vou arrumar a casa, eu vou lavar a louça, eu preciso lavar a roupa, eu preciso... Vocês se planejaram inteira e chegou agora, às 20h59, e falou assim agora, nossa, a missionária tá falando e eu não fiz nem a metade do que eu planejei hoje. E aí? Muitas, né? Não é isso que acontece? E aí a gente chega no final do dia, chega no final da noite cansadas. Mas a gente não conseguiu,
né, fazer nem metade do que a gente tinha planejado. Então é isso que eu quero falar para vocês, né? Vamos nos preparar, né? Vamos às vezes gastar um tempo maior se preparando, na hora de executar é muito mais rápido. Eu vou ter sucesso naquilo que eu estou executando, né? Porque eu planejei, eu visualizei, né? Eu falo muito dessa questão de visualizar. Eu não sei vocês, se vocês na mente conseguem ver, às vezes, as coisas um pouco antes acontecendo do que vocês estão pretendendo. Então, um exemplo, eu vou fazer tal coisa. Então, a gente olha antes, meio que o cenário, as coisas acontecendo, e aí você se planejou na sua mente, né? Isso acaba ajudando muito, né? Porque isso, né, organiza na nossa mente, né? Então, acaba que é a mesma coisa quando você vai sair de casa, né? Por onde eu vou? Aí eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir no mercado. Tá, você se planejou? Qual é a rota e o caminho que você tem que fazer? Você vai gastar menos gasolina, você vai gastar menos tempo, se você planejou, né, a sua rota. Então, é sobre isso que Deus está querendo nos dizer, né? Para a gente se planejar. Então, se planejar é de Deus, né? E traz benefícios para a gente. Vamos lá, na palavra de, né? O que o José, quando ele desvendou o sonho lá do rei? Foi só ele, olha, eu vou lá, vou decifrar o sonho do rei no Egito, né? Todo minucioso, ele foi lá, falou. O que aconteceu? Ele se preveniu durante 7 anos e eles tiveram fartura. Mas ele simplesmente só desvendou o sonho? Ele só chegou lá, falou do sonho, tchau, tô indo? Não. Ele apresentou um planejamento. Vamos nos planejar por 7 anos, porque nós teremos 7 anos de seca. Então, o que nós iremos fazer? Olha isso, olha a visão, né? Então, olha a visão que ele teve. Então, foram 14 anos vivendo planejado, né? Então, a gente não pode nunca esquecer, né, dessa passagem aí de José, que ele virou, depois foi nomeado governador do Egito. E olha só tudo que ele passou. Mas com sabedoria, ele teve discernimento, né? E ele fez todo um planejamento. Então é muito, eu falo assim que é muito gratificante quando a gente tem o sucesso lá depois, né? No final, quando a gente se planeja, se organiza, né? E sempre a gente, né? Nunca esquecer de sempre estar apresentando tudo isso, né? Como eu disse, Deus ele não é um Deus de confusão, de bagunça, né? As coisas desorganizada na nossa mente, desorganizada dentro de casa, desorganizada nas finanças, como assim, né? Eu falo muitas vezes, as pessoas recebem promessas e falam, Senhor, né? O Senhor me deu uma promessa, né? Porque eu vou viajar, né? O mundo. E aí eu falo, cadê seu passaporte? Você se planejou? Né? Não, porque eu vou fazer tal coisa. E aí, qual é o seu planejamento? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Glória a Deus. Cada um fazendo a sua parte. Deus, ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Então, nós precisamos planejar. Então, por quê? Para quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, né? As coisas estão ali planejadas. Nem tudo, né? Isso que eu quero deixar para vocês. Missionária, mas tudo que eu colocar no papel, ou tudo que eu planejar, vai acontecer? Não. O que vai acontecer é você vai se organizar e você vai apresentar o Senhor. Senhor, está aqui o meu dia, está aqui o meu mês, está aqui né, o que eu pretendo. Só que é o Senhor que vai estar aqui no centro de cada coisa. E vai acontecer dias que vocês vão se planejar, mas Deus ele vai fazer outros planos. E é aí que eu quero falar para vocês. Não é para se frustrar. É para você entender o que ele está querendo fazer naquele momento. Muitas vezes, eu vou falar com as minhas experiências, né? Eu queria viajar com a minha família. Então, eu fazia os planos de que a rota que eu ia fazer, a cidade que eu ia passar, que eu ia visitar todo mundo, que eu ia fazer isso. E eu fazia todo mundo fazer tudo que eu tinha planejado, né? A minha viagem de 3 horas dava 8 horas, porque eu queria passar na casa de todo mundo, ver todo mundo. E eu fazia isso, sabe? Porque eu planejava. Depois eu fui me aprofundando mais no Senhor, né? Depois que eu fui aprendendo mais do Senhor, mergulhando mais, eu fui ficando mais sensível à voz do Espírito Santo de me planejar, primeiro perguntar, posso ir? Amém.
olha, eu pensei de ir até lá. Quando eu vou fazer o trajeto, às vezes o Senhor fala, não, vai reto, continua. Aí eu falo, amém. E muitas vezes as minhas filhas, mas mãe, a gente não vai parar aqui? Não, 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 vamos continuar. Por quê? Porque a gente começa a ficar sensível, né? As coordenadas do Espírito Santo, né? O que Deus vai nos falando, olha, né? Você planejou isso, mas é melhor não. Às vezes até livramento. Muitas vezes Deus ele está nos dando livramento de algo que nós planejamos e ele está dizendo, não, isso daí que você planejou lá na frente pode te causar algum mal, né? Então eu vou mudar aqui a rota agora nesse momento. Mas o que eu quero passar para vocês é que ninguém pode ficar frustrada, né? Muitas irmãs estão escrevendo aqui, né? Ah, eu me planejo, aí eu não consigo, chega no final do dia, eu me sinto muito mal, né? Eu me sinto mal, eu sinto que eu não consegui, eu sinto que eu não. Opa, não, calma. Você planejou, você se organizou, não deu certo, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E nesse dia, nós vamos continuar fazendo o que nós estamos planejando, até Deus nos mudar do caminho ou mudar da rota. Mas nós temos que continuar, entendeu? Nós temos que ser obedientes, né? Nós apresentamos o Senhor, né? Qual é o meu destino? O que eu quero fazer? Qual é a minha profissão, né? Esses dias eu ministrei para os teens e eu perguntei de qual era a profissão de cada um, né? E foi interessante, né? Médicos, advogados, né? E aí eu fui falando para eles, o que vocês vão se planejar? Como que é esse planejamento? Né? Eu vou estudar, eu vou aprender, né? Eu vou me dedicar, tudo isso precisa, né? Então é sobre isso, né? Deus ele fala, se planeje, se prepare, né? Muitas vezes nós não recebemos muita coisa do Senhor, porque Deus fala, mas ela não se planejou, ela nem está preparada ainda para isso, né? Ela não se preparou. E aí, como que eu vou derramar tudo isso que eu preciso derramar nela, mas se ela não está se preparando, né? Então, Deus, ele quer que nós, né, nos planejamos, nos preparamos para que a gente possa vencer, né? Todas as guerras, todas as batalhas, né? Ninguém vai para a luta sem arma, né? Ninguém vai aí para a batalha, ninguém vai, né, fazer algo aí se não tiver preparado. Então, a gente não pode sair despreparado, né? Então, para que a gente não fracasse, né, nós precisamos levar a sério nossos planejamentos, né? Ser bons gestores, né? E isso reflete em tudo. Reflete na nossa vida, reflete na nossa saúde, na nossa vida financeira, na criação dos nossos filhos, né? No ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente não consegue render, muitas vezes por falta dessa desorganização que começa na nossa mente e ela é transferida às vezes no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, né? E isso causa uma confusão. E não sei se vocês sabem, né? Tem demônios que eles gostam dessa bagunça. Eles gostam dessa desordem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está abrindo brechas, legalidades, né? Para coisas assim do inimigo estar agindo na nossa vida por essa falta mesmo do planejamento da nossa organização, né? Aonde a gente fica frustrada, aonde a gente não se organiza e aonde ele vai agindo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, né? Porém, né, como diz o Senhor, tudo nós vamos viver, né, conforme o que ele quer que nós vivamos, mas nós precisamos aprender sobre isso. Eu vou passar para vocês, né, alguns exemplos de planejamento da Bíblia, aqui com alguns versículos, né? Em relação ao planejamento da construção, né? Onde fala dessa parábola mesmo do construtor da torre, né? Que está em Lucas 14, 28. Né? Então, como é importante a gente calcular antes de fazer qualquer coisa, né? A gente precisa calcular, a gente precisa verificar. Né? Eu vou dar um exemplo. Se alguém for abrir um negócio, você vai abrir em qualquer lugar? Né? Se a gente vai construir uma casa, vou construir, né, sem uma planta, sem um alicerce? Não. Né? E olha quantas construções que teve. Eu fiquei, conforme a gente vai estudando, a gente vai falando, meu Deus, né? A construção da Arca de Noé. Nós, quando começamos a ler a Bíblia, ele começa a falar, né, do tamanho, da dimensura, da espessura das madeiras da arca. Olha o detalhe que está na Bíblia, né? E olha só, eu falei, meu Deus, a edificação do Templo de Salomão.
Olha o tamanho, né, de toda essa construção gigante que aconteceu, e Deus, ele dá o detalhe da construção. Então, eu creio que essa noite Deus está falando, se prepare, porque se você tiver algo para construir, eu vou estar ali, né? Eu vou te dar as coordenadas. Deus, ele vai nos dar a coordenada. Faz assim, né? Agora você vai fazer isso, agora você vai comprar isso, agora vai ser desse jeito. Ele vai dar o passo a passo dessa construção, amém? Eu creio em nome de Jesus que quem estiver aí planejando algo de construção, Deus vai estar agindo, porque é essa palavra que ele está dizendo sobre nós, né? Sobre nós nos prepararmos para essa construção. Outra palavra também sobre planejamento é o financeiro, né? Muitas das vezes que pega, né, a nossa vida. Em Provérbios, né, destaca muito esse planejamento financeiro, que ele é fundamental para evitar esses problemas, né? A Bíblia enfatiza muito sobre isso, né? A sabedoria de não se endividar, né? Eu tenho um caderno, minha filha mais velha agora tem 30 anos, então eu comecei há 30 anos com uma agenda, né, e foi um caderno, e foi. Então lá tem custo fixo, gastos fixos, as contas fixas, tudo que entrou, tudo que pagou, tá tudo lá. E eu fui ensinando cada uma depois a ter esse controle financeiro, porque eu falo que quando a gente olha, né, e você começa a ver o gasto, você fala, nossa, como eu comi lanche esse mês. Misericórdia, olha aqui quanto lanche. Deus está falando aí com o pessoal do lanche. Pós-culto, né? Amém, glória a Deus, é benção. Pós-culto é benção. Mas é sobre isso, né? Eu posso, né? Hoje eu vou gastar, mas eu posso gastar? Será que eu não estou exagerando, né, com isso? Né? Então a gente também tem que ter o planejamento financeiro. Hoje tem aplicativos, né? Hoje a gente consegue ali, né, conseguir visualizar. Olha, alguém pagou o cartão, alguém, né, quem tem empresa, né, quem tem MEI, quem é empresário. Hoje, quem empresário não tiver um planejamento financeiro vai sobreviver como? Né? Qual é o custo que você está gastando do seu material e quanto que você está cobrando, né, do seu cliente? Cadê? Né? Você precisa enxergar isso. Então, assim, muitas vezes é muito bom até fazer cursos, né? Pesquisar, buscar ajuda nessa parte financeira, né? Porque hoje você vê muitas pessoas, né? Muitos irmãos passando por dificuldade financeira, por falta de planejamento, né? Então, Deus também, né? Que Deus derrame uma unção sobrenatural sobre o planejamento financeiro para quem está precisando, viu? Para que vocês consigam se organizar. Amém? Bom, outro planejamento muito importante é o planejamento espiritual, né? Nada mais é do que, né, o Salmo 90:12 fala: pede a Deus que ensine a contar os dias para que se alcance a sabedoria, indicando que o planejamento espiritual, né, é muito importante. E aí, quem está no grupo de leitura da Bíblia de um ano, é um planejamento espiritual esse. Quem que se planeja, né? A leitura da Bíblia, né? Fazendo essa oração durante um ano, é um planejamento. Então, eu me planejo, né? Cada dia eu vou ler um pouco para que daqui a um ano eu consiga, né? Eu vou fazer um planejamento de oração, vou entrar num relógio de oração, vou fazer. Então, assim, nós precisamos nos planejar também, né? Para buscar mais a palavra, porque senão, se eu não tiver o equilíbrio, eu não consigo nada. Eu me equilibro, né? Pedindo para o Senhor me ajudar, e aí eu me equilibro financeiramente, mas e o meu equilíbrio espiritual? Qual vai ser o momento com o Senhor? O dia tem 24 horas. Qual é o horário dele? Qual é o momento do Senhor? Né? Então, nós temos que nos planejar. Nosso momento do devocional, nosso momento da oração, né? O tempo todo conectada, né? Eu 24 horas conectada falando com o Senhor, né? Mas nós temos que ter esse planejamento de leitura da palavra, leitura da Bíblia. Amém? Bom, o planejamento para o futuro, né? Nós sabemos que tudo está na mão do Senhor, né? O Senhor, ele promete aí planos de esperança e um futuro para aqueles que o seguem, que aqueles que o creem. Então, eu creio, né, que tudo que Deus planejou para a nossa vida vai se cumprir. Só que para que isso se cumpra, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, nós planejamos. Né? Todo mundo aqui tem sonhos,
todo mundo aqui, né, deseja conquistar algo, né? Então, nós trabalhamos para isso, né? Muitas vezes as pessoas, né? Nossa, meu sonho missionário é ter a minha casa própria, é ter o meu veículo, é ter o meu negócio próprio. Amém. Né? Planejando o meu futuro, né? Planejando o futuro dos filhos, dos netos. Ah, porque eu quero conquistar para deixar isso, né? A gente muitas vezes quer conquistar para deixar uma herança. E aí, qual é o planejamento que você está fazendo, né? Está entregando esse planejamento para o Senhor? Está visualizando, né, aquilo ali? Você está buscando aquilo ali? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, porque eu recebi uma palavra e falou que Deus vai me dar, Deus vai... Opa, né? E a sua parte? A sua parte tem que ser feita também, né? Então, essas, né, são os direcionamentos, os planejamentos aí, né, que Deus tem pra gente, né? A Bíblia fala dos planejamentos de Deus para a vida das pessoas, né? Em Jeremias 29:11, que são os planos de prosperidade e esperança, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês, né? Anotem, quem estiver anotando, aí alguns passos que podem ajudar vocês, tá? A buscar aí essa vitória. Primeiro, ore e busque direção de Deus, tá? Peça a Deus sabedoria e clareza para definir as suas metas. As metas podem ser escritas, tá? Vocês podem escrever as metas, mas peça para o Senhor. Em Tiago 1,5 fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e se lhe é dada. Então peça a Deus: Senhor, me dê sabedoria, me dê a clareza para que eu defina as metas do que o Senhor tem de propósito na minha vida, né? Peça isso para o Senhor. Depois, o segundo passo, escreva essas metas, visualize elas, né? Em Abacuque 2:2 fala: escreva a visão, né? E grava claramente em tábuas, para que nelas leia o que correndo passa. Né? Muitas vezes tem pessoas que vai lá, corre no caderninho, né? Nossa, eu tinha colocado isso daqui como meta, consegui, né? Então é muito importante isso, né? Nós escrevemos, né, o que nós desejamos. Estabeleça essas metas, né? Um exemplo, eu quero perder 5 quilos em 3 meses. Amém. Você quer isso? Estabeleceu essa meta, né? Tem as metas específicas. O que você vai fazer? Né? Faça um acompanhamento dela. Né? Nós precisamos ter esse acompanhamento de tudo isso que nós estamos planejando, né? Então, primeiro eu defino a meta, né? Defino, Senhor, o que eu quero, qual vai ser o meu propósito, o meu planejamento. Desse planejamento eu vou definir as minhas metas e como eu vou chegar nelas, como que eu vou fazer, né? E vai dividindo elas por etapas, né? Que nem eu falei, eu não preciso ler a Bíblia em um dia, eu não preciso ler a Bíblia, pegar ela agora e começar, não. Eu vou fazer um planejamento, né? Todo dia eu vou fazer um pouco, mas eu vou fazer. Vocês entenderam a diferença? Né? Eu fazendo um pouco todo dia, mas eu vou fazer. Diferente de eu ter as metas, escrever num papel e deixar ela ali, né? Não, cada dia eu vou fazer um pouco, né? Se é para o meu negócio, cada dia eu vou estudar, né? Se é para um aprendizado de uma língua, se é um estudo, se é um trabalho, né? Qualquer coisa que vocês forem fazer, né? É muito importante, cada dia vocês vão fazendo por etapas, mas que vocês consigam esse objetivo lá no final. O mais importante, mantenha-se motivado, né? Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, né? Amiga, vamos lá comigo, né? Eu quero emagrecer, vamos caminhar comigo, né? Alguma pessoa tá te motivando, né? Sempre ter alguém ali do seu lado, né? Compartilhando, te ajudando. Ande com pessoas que impulsionam vocês, entendeu? Andem com pessoas, conversem com pessoas, se relacionem com pessoas que olhe para vocês, entendeu? Que ajude a vocês. Que aquele dia que você vai levantar e vai falar assim, ai, mas eu não consigo, e ela vai falar, você consegue. Lembra da sua meta, se dedique, você vai conseguir. Ande com pessoas que estão ali o tempo todo, sabe? O dia que você não estiver bem, ela vai estar lá e vai estar te erguendo. E o dia que ela não estiver, é você que vai estar lá com ela. Vamos, amiga, pega na mão, vamos junto.
né? Ah, eu tô com dúvida, não sei o que fazer. Vamos, a gente vai estudar junto. Nós vamos. É isso, né? É isso. É ter pessoas motivando a gente, nos ajudando, tá? Tem essa visão de fé. Tenha fé, né? Assim na palavra de Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós precisamos ter fé, acreditar que Deus, ele está ali no comando, ele está do nosso lado, nos ajudando, tá? Mais uma vez, tudo que nós formos fazer, apresente ao Senhor. O nosso planejamento. Quando você for executar, faça com honra. Faça com honra. Tudo que Deus for colocando e te direcionando, honre ao Senhor, faça por Ele, se dedique por Ele. Senhor, eu estou aqui. Esse é o meu objetivo. Eu vou estudar mais, eu vou aprender mais, eu vou me dedicar mais pelo Senhor. Quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor traga a luz aonde eu não estou conseguindo chegar. Porque eu tenho certeza que nós nos planejando, nos organizando, a vitória é certa, né? Não, porque é o que eu falei, Deus ele não é um Deus da desorganização, né? Ele é da organização. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês em relação a isso, né? Em relação a que tudo Deus veio ministrando no meu coração, né? Que nem eu falei para vocês, começa com uma planilha e assim ele vem trazendo, né, versículos, palavras, experiências e a gente vai aprendendo cada vez mais com o Senhor. Eu creio que não acabou aqui. Essa planilha começou semana passada, ela se passou pela nossa célula do suporte com uma visão. Hoje ela trouxe essa visão para vocês, mas eu creio que Deus tem mais ainda. Eu creio que Deus ele tem mais ainda para falar com a gente em relação a isso, em relação a planejamento, sabe, em relação a nós trabalharmos organizado. O reino ele está crescendo, né? Nós estamos aqui, né, trabalhando para o reino do Senhor. Né? Então, o reino ele tem que crescer como? Planejado, organizado, para que a gente consiga vencer lá na frente. Amém? Então, eu creio que essa palavra falou com cada um de vocês e eu quero fazer uma oração especial para cada uma. Feche seus olhos. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus, Pai amado e Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti agora que o Senhor faça uma visita, Senhor. Ô, Senhor, no lar de cada uma, Pai, que está aqui presente, Senhor. Ô, Senhor, elas estão aqui, Senhor. Elas se planejaram para essa noite. Elas se planejaram para esse dia, Senhor. Para receber mais de Ti, Senhor. Que o Senhor venha derramar uma bênção especial na vida de cada uma, Senhor. Vai visitando elas, Pai. Ô, Senhor amado e Pai querido, que elas venham receber uma unção especial, Orianda Labadai, Xeri, Canteriada Lamanai, Orianda Lamanai, que elas consigam, Senhor Deus Pai, daqui para frente, Senhor, olhar, Senhor, planejar, se organizar, Pai. Oh, Senhor, em tudo que elas fizerem, Senhor, elas serão prósperas, abençoadas, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, Pai amado e Pai querido, que essa palavra, Senhor, veio de encontro, Senhor. Oh, Senhor, para que o seu reino cresça, Senhor. Para que nós venhamos ser, Senhor Deus Pai, oh, Senhor, pessoas organizadas, Senhor. Oh, Pai amado e Pai querido, Senhor, eu peço a Ti, Senhor. Derrama, Senhor, nessa noite, Pai. Ori andalamanai, xeri, canteri andalamanai, no financeiro, Senhor, no profissional, Senhor, na vida de cada uma, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, desde já eu te agradeço, Senhor, pelos frutos que iremos colher, Senhor, ô Senhor, honrando o teu nome, Senhor, ô Senhor, trabalhando, Senhor, para o teu reino, para a tua obra, para as pessoas, aonde a gente estiver, Senhor. Ô, Senhor, com ordem, decência, sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por essa oportunidade. Ô, Senhor, obrigada, Senhor. Amém, irmãs. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra tão linda de ensinamento. E nós aprendemos, né? O Senhor, Ele trabalha com excelência. O Senhor, Ele é muito organizado. O que diria para alguém, né, que construiu o mundo em 7 dias?
Organização. Imagina como nosso pai é organizado, arquiteto, engenheiro, ele construiu em 7 dias. É muito lindo saber isso e aprender o quanto que nós temos que aprender ainda com o nosso Deus. Essa palavra de hoje foi algo lindo, eu vi aqui nos comentários, quantas pessoas falando sobre a planilha, né? Sobre se organizar, sobre não dar continuidade na organização que começou, sobre não concluir aquilo que falou que ia fazer durante o dia. Peça ao Senhor. O nosso Deus é Deus por excelência, é um Deus organizado, e Ele vai nos instruir a ser excelente em tudo que for fazer, no trabalho, em casa, nas finanças, organização das crianças na escola, os que já têm os filhos na faculdade, em nossa vida, nas nossas compras, e assim vai fluir, conforme a administração do Senhor para as nossas vidas. Mas a planilha tem que funcionar. Amém? Eu gostaria também de saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Se tiver alguém, deixe o seu nome, o seu contato. Nós temos uma equipe de acolhimento, a qual vai entrar em contato com você. Deixe nos comentários. Se for a primeira vez que você está conosco, coloque o seu nome e o seu telefone. Gostaria também de estar convidando as mulheres aqui de São Paulo e região. Sábado nós ainda temos algumas vagas, vai haver uma imersão lá, cura da alma, libertação, cura interior. A nossa pastora está preparando algo lindo para nós. Será ali na Barra Funda, onde é livre, assim, o acesso é bem prático para quem é de São Paulo, para quem vem das regiões metropolitanas, chegar na Barra Funda é muito fácil. Então, se você sente esse desejo no coração, convide uma amiga, convide um parente, é só para mulheres. Nós não vamos ter o kids, né? Então, não pode estar levando criança, mas vai se alimentar, vai buscar a sua cura, vai ter esse momento com Deus, vai ser um tempo de glória. Eu creio que vai ser um marco em nossas vidas como mulheres. Se você está na região também, consegue ir, se sente no seu coração esse desejo, vá. O lugar, como eu te falei, é ali próximo da Barra Funda, é em um hotel, e tudo em São Paulo nos leva à Barra Funda, nos leva ao centro, e não imagine, vai ser difícil o acesso, porque não é. Amém? E eu também gostaria de perguntar se tem entre nós alguém de vocês, homens, mulheres, as jovens que está aqui, eu vejo que tem bastante jovens conosco, você sente o desejo de estar participando das nossas conferências? Nós vamos ter uma conferência em junho. Eu queria te desafiar a estar conosco. São 2 dias de imersão, 2 dias de muita glória, de muita unção, de muita cura. 2 dias a qual nós nos dedicamos somente a cuidar do nosso corpo, da alma, do espírito, e é tão necessário nos dias de hoje. Talvez você tenha esse desejo no seu coração, e aí você fala para mim, mas irmã, não tenho condições financeiras, irmã, não tem com quem deixar meus filhos. Faça um sinalzinho, levante a sua mão, nós vamos orar, para que o Senhor venha com misericórdia, que o Senhor faça um milagre, e que você possa estar conosco. Nós temos um mês aí, né? Ainda, não, acho que menos de um mês, porque vai ser 14 e 15 de junho, vai ser em São José do Rio Preto. Se você tem esse desejo no seu coração, eu gostaria de estar orando por você, a despeito disso, para que Deus venha fazer um milagre. Né? Quantas vezes as pessoas sentem o desejo, mas fica inerte, né? Não ora, não se esforça um pouquinho, a gente tem que colocar o passo, mas sabendo que Jesus vai colocar o chão. Então, primeiro ato para acontecer o milagre de você estar conosco na conferência é o desejo de querer estar. Se você tem essa vontade, sinaliza, nós vamos orar. Amém? Condições financeiras, isso. A gente pede ao Senhor provisão, Ele é o dono do ouro e da prata, e o Senhor faz milagres. Eu vejo tantos testemunhos na conferência, falando de pessoas que não tinham condições e conseguiram chegar lá. Eu vou orar por você que tem esse desejo de estar na conferência. Amém? Paizinho querido, eu entrego nas tuas mãos, Deus, essas vidas a qual tem o desejo de estar conosco na conferência. E essa conferência de junho, Pai, será uma conferência, Senhor Jesus, ainda mais abençoada, porque cada conferência o Senhor trabalha de uma forma diferente. Esses que estão, Senhor, com dificuldade financeira, nós te pedimos a provisão. Te pedimos que venha bênçãos do céu, Pai. Que os teus filhos, as tuas filhas possam estar conosco, em nome de Jesus.
Se tem pessoas aqui, Jesus, que tem outros impedimentos, não conseguiram falar, que o Senhor possa entrar com providência, mas que eles consigam fazer a inscrição, consiga chegar até nós, Pai, até ali a cidade de São José do Rio Preto, para que esses 2 dias, Pai, de imersão, esses 2 dias de glória, esses 2 dias de graça, é para nós, é para o nosso espiritual, é para aprendermos mais de Ti, é para termos mais intimidade contigo, Pai. Por isso eu peço a Tua bênção sobre todos os meus irmãos e as minhas irmãs, que sentem o desejo no coração, Senhor, de estar. Mas algo ainda impede, Senhor, dessa inscrição ser feita. Então eu quero te pedir nessa noite, ó Pai, um milagre. Faz um milagre na vida dos teus filhos. E que eles possam, Senhor Jesus, se deslocar da sua casa até a igreja. E que possa participar ali conosco, desses 2 dias de glória, de muita unção, onde nós recebemos tanto de Ti. Em nome de Jesus. Também apresento, Deus, o nosso encontro, Pai, no sábado, as escolhidas, Senhor, que as mulheres que estão aqui, que sentem esse desejo também de ir, e algo está impedindo que elas façam a inscrição, que todo impedimento caia por terra, Pai, e que elas possam ir até nós. E ali, Senhor Jesus, juntas, vamos cultuar a Ti, Pai, exaltar o Teu nome, que é o nome digno de toda honra e de toda glória, somente o Teu nome. Não há outro Deus além de Ti. Abençoe as mulheres que têm o desejo no coração de estar conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que já existe, Pai. Já existe esse momento delas conosco. Já existe a conferência na vida delas, deles, dessas pessoas que têm esse desejo de estar conosco na conferência de junho. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Também agradeço pelo nosso culto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria também que vocês aguardassem um pouquinho. A nossa irmã Mara, ela vai estar dividindo as salas. Você que está com alguma enfermidade, alguma doença, você quer que nós estejamos ministrando na sua vida, vou pedir para que você aguarde 2, 3 minutinhos. É o tempo que a nossa irmã consegue estar levando vocês à sala de oração e nós estamos aguardando vocês. Amém? Muito obrigada. Esteja conosco na próxima quarta-feira. Convide mais 1, mais 2, mais 3, mais 10. Venha aprender de Deus. É muito bom ver cada rocinho aqui. É bom estar com vocês. É bom cultuar o Senhor com vocês. Vocês são todos bem-vindos na casa do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E aqueles que necessitarem de oração, aguarda um pouquinho que a irmã Mara vai estar nos direcionando às salas. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigada. E até daqui a pouquinho. Amém. Que Deus abençoe vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Your tender mercy I see day after day. Forever faithful towards me, always providing for me. Great is your mercy,